Boa noite. Segunda-feira, o Jornal da Guará está no ar e você vai saber o que é destaque na edição de hoje. Câmara recebe pedido de impeachment contra prefeito de São Luís, Edivaldo Landa Júnior. Empresas que atuam fora do estado são autuadas pelo não recolhimento do ICMS. Operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal aperta o cerco contra crimes nas estradas. Veja também, polícia investiga a morte de mulher na Universidade Federal do Maranhão. No esporte, os gols da rodada dos times maranhenses no Campeonato Brasileiro. E a abertura da Semana dos Museus. Agora, no Jornal da Guará. A grave crise enfrentada no país reflete de maneira muito efetiva nos estados. A União deve ao Maranhão, por exemplo, 15 bilhões de reais advindas das obrigações da Lei Candir e de uma dívida judicial. Isso gera perda de receitas. Agora imagine quando empresas deixam de pagar seus impostos. Mais dívidas para o estado. Segundo a Secretaria de Fazenda do Maranhão, empresas de outros estados foram autuadas por não pagarem 25 milhões de reais em impostos ao Maranhão, quase 500 autos de infração a empresas que realizam vendas de produtos destinados ao Maranhão sem o pagamento do ICMS. Aproximadamente 25 milhões de reais em impostos deixaram de ser arrecadados no Maranhão devido a empresas de outros estados não pagarem o ICMS. As empresas não fizeram esse repasse e nós efetuamos os autos de infração, solicitando que essas empresas façam o recolhimento. As empresas vão ter um prazo de 20 dias para fazer o pagamento, o parcelamento, ou caso queiram discutir, que entre com recurso na via administrativa. Segundo a Emenda Constitucional 87 de 2015, é da empresa a responsabilidade pelo recolhimento antecipado nas operações de venda destinadas a consumidor final. O levantamento que identificou o déficit foi feito através do cruzamento de dados pela Secretaria de Fazenda, já que as empresas vendedoras emitem notas fiscais eletrônicas e a Cefaz confirma se a carga está sendo acompanhada da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais. Bom, a empresa que não recolher nesse prazo, haverá uma multa correspondente entre 50% e 100% do valor do imposto. E além da multa, a possibilidade de inscrição dos débitos em dívida ativa e encaminhamento para protesto cartorário. Quem tem débito fiscal gerado até 31 de agosto do ano passado terá redução da multa em 95% fazendo o pagamento à vista. Mas o ideal é que as empresas se mantenham em dia para evitar a dívida ativa com o Estado. Bom, a importância é que as empresas elas se mantenham regularizadas com o pagamento antecipado do ICMS. Se vão comercializar no Estado, elas precisam estar todas regularizadas com esse pagamento, sob pena de serem fiscalizadas pela Secretaria de Fazenda e até se receberem alguma punição pela não regularização dessa situação. Em um cenário de crise econômica, gerar oportunidade de negócios e qualificar fornecedores locais torna-se fundamental de importância, mesmo em um cenário em que a indústria está em fraca recessão e com a confiança do empresário em queda. Sobre o assunto, eu converso agora com Carlos Taborda, coordenador de desenvolvimento de fornecedores da Federação das Indústrias do Maranhão, FIEMA. Boa noite, doutor Carlos. Seja bem-vindo ao Jornal da Guará para a gente debater esse assunto que até então é delicado. A gente vê grandes empresas aí lutando para se manter, Sim. As pequenas empresas também querendo seu espaço aí ao sol, mas dívidas, problemas. E como é que a FIEMA consegue fazer esse meio de campo em levar pequenas empresas, prestarem serviços a grandes empresas e haver essa troca? Boa noite. Boa noite. Bem, Hugo, a FIEMA é a gestora de um programa chamado Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Maranhão, o PDF. É um programa que este ano completa 20 anos, né, e nós executamos em parceria com o governo do estado. E o principal objetivo do programa é criar uma ponte entre a empresa maranhense e as grandes empresas compradoras.
Nós criamos essa ponte basicamente estabelecendo um canal de comunicação entre quem tem a necessidade, que é a empresa compradora, e a empresa maranhense que tem a capacidade de atender a essa demanda. Com isso, nós geramos oportunidades de negócios, oportunidade para que a empresa maranhense forneça para essa grande indústria compradora e, com isso, internalize no Maranhão renda, internalize tributos e contribua para o desenvolvimento do Estado. Agora, nosso cenário, como é que nós estamos no quesito de oferta a essas grandes empresas? Esses nossos empresários têm consciência de que podem, às vezes, tem pequenos empresários que não têm essa dimensão de que ele pode sim prestar um serviço ou fornecer algum produto para uma grande empresa. É justamente esse o nosso papel do PDF, que muitas vezes o pequeno empresário ele acredita que ele não consegue fornecer para uma grande indústria, muitas vezes ele não sabe como fazer esse fornecimento, não sabe os canais de comunicação com essa empresa. Então o PDF é essa porta, é esse caminho que ele pode acessar para que a partir daí ele consiga chegar, por exemplo, aos compradores dessas empresas, ele consiga apresentar o portfólio da sua empresa, o que ele tem de materiais ou de serviços que ele pode fornecer e, com isso, ter a oportunidade de efetivamente fornecer para essas empresas. Doutor Carlos, nós temos um cenário, dentro de pouco tempo, vamos ter a construção do novo porto. Isso. Um porto particular, diga-se de passagem. São Luís é uma cidade portuária, mas não tem essa força toda na questão de prestação de serviço nessa área. Ainda não se viu grandes empresas, existe aqui poucas empresas atuando nessa área. Eu tomo o Porto como exemplo porque ele tem uma dimensão maior, movimenta cargas e deve gerar uma movimentação em cifras até internacionais. A FIEMA também faz essa avaliação, esse estudo? Já houveram discussões sobre esse assunto? Já tivemos. Nós, inclusive, no ano passado, em outubro do ano passado, nós promovemos um encontro de negócios. Nós, PDF, junto com o Sinduscon, o Sindicato da Construção Civil, promovemos um encontro de negócios com a empresa Rota Nordeste, que é a empresa responsável pela construção do Porto São Luís, justamente para que a empresa pudesse identificar localmente fornecedores para atender às suas necessidades. Porque muitas vezes a empresa tem a necessidade, mas ela não sabe se tem localmente fornecedor capaz de atender, nem sabe aonde eles estão, a capacidade que eles têm. E então, esse encontro de negócio foi a oportunidade que nós identificamos de aproximar a empresa que está construindo o porto e que realmente ela tem grandes demandas, até porque o projeto do porto é um projeto robusto, e nós conseguimos apresentar para ela empresas maranhenses com capacidade de atender. Só para você ter ideia, nesse encontro de negócios nós tivemos mais de 340 empresas locais participando. Dessas 300, houveram negociações já firmadas com o Porto? Sim, é isso? já teve alguns negócios foram firmados com empresas, né? Ainda não foi muito porque a obra ainda não deslanchou, Está né? no início, né? Isso está no início, mas a expectativa é que com o caminhar da obra mais oportunidades vão surgindo. Doutor Carlos, essa dificuldade que o senhor atentou, que é o papel do PDF, de encontrar, os grandes empresários vêm, procuram na cidade, às vezes não encontram. Sim. Mas a FIEMA já tem uma ferramenta para poder utilizar, para poder ofertar a esses grandes empresários e sinalizar onde nós temos a demanda que eles precisam? Nós estamos concluindo a construção do nosso novo site do PDF. Agora, no dia 30, nós vamos fazer o lançamento oficial desse novo site e o objetivo dessa ferramenta é que ele seja uma fonte de pesquisa. Qualquer comprador de qualquer segmento, de qualquer indústria, ele vai poder entrar no site do PDF e pesquisar lá fornecedores nos mais diversos segmentos, nos mais diversos municípios e, com isso, facilitar para o comprador encontrar um fornecedor que tenha a capacidade de lhe atender. Doutor Carlos, com relação à confiança do empresário maranhense, essa confiança não só aqui no Maranhão, mas em todo o Brasil, ela vem caindo, as portas vêm fechando, as indústrias tentando se manter, muitas delas fechando também. Tem uma avaliação para ser feita sobre esse cenário aqui no nosso estado? Bom, o nosso estado ele reflete o cenário nacional, né? Nós começamos o ano com uma expectativa muito boa em termos de economia, até pela proposta vinda do novo presidente, que sinalizava com um viés liberal da economia, né?
Então, vinha com uma expectativa boa, mas digamos que nós caímos no momento da realidade. Então, por mais que haja projetos, por mais que haja ações em desenvolvimento, elas não têm um efeito imediato. A exemplo da reforma da Previdência, que é uma questão fundamental, tanto os empresários quanto a população em geral já entendem que ela é necessária. Pesquisas da Confederação Nacional da Indústria já apontam isso, de que a população já entende que a reforma é necessária, mas a reforma tem todo um trâmite que precisa ser percorrido, um trâmite natural no Congresso. Então, ainda há muita expectativa de qual vai ser o resultado, de quão rápido vai ser essa aprovação da reforma, de que forma ela vai, de fato, beneficiar o dia a dia das empresas. Então, essa demora ainda um pouco de que as ações, de fato, tragam resultados imediatos, é que faz o empresário ainda ter um pouco de preocupação, um pouco de resistência a investir mais, de dar um passo um pouco mais ousado, porque ele ainda não tem muita segurança de como vai caminhar a economia. Carlos Taborda, coordenador do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores da FIEMA, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Obrigado pela oportunidade. Boa noite. Boa noite. Bem, e a Polícia Rodoviária Federal apresentou os resultados de uma operação nacional, batizada de Lábaro. 12 pessoas foram detidas aqui no estado. A Operação Lábaro aconteceu em todas as rodovias federais no Maranhão. Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil se juntaram para combater crimes de todos os tipos. Em pouco mais de uma semana, dezenas de prisões e apreensões foram realizadas. A Operação Lábaro começou dia 29 de abril e foi até o dia 9, então são 10, 11 dias ali de fiscalização. E nesse período a PRF procurou combater criminalidade, principalmente excessos também no trânsito, mas principalmente criminalidade. Foram 12 prisões, várias apreensões, veículos roubados, madeira, 120 metros cúbicos de madeira, ali numa região que é muito carente de uma fiscalização mais intensa, que é o noroeste do Maranhão. Cerca de 500 policiais rodoviários federais participaram dos trabalhos, incluindo de outros estados. A mesma operação está sendo feita em outros estados em períodos diferentes. No Maranhão, a Operação Lábaro foi concentrada em pontos estratégicos, como a região central, no município de Barra do Corda, em Santa Inês e na região do Alto Turi. Todo o Brasil é esse reforço de 500 policiais. Aqui no Maranhão, nós recebemos reforços do Piauí, do Pará, do Ceará e de outros estados. E vai continuar trabalhando aqui. Em seguida, policiais de outros estados e também do Maranhão se deslocarão para outras partes do país. O balanço desta primeira fase teve 4 pessoas detidas por documento falso, 3 por crime ambiental e 5 por outros crimes. 7 veículos foram recuperados, 3 eram adulterados e 5 estavam com documentação falsificada. A seguir, Câmara tem pedido formulado por advogado de pedido de impeachment do prefeito de São Luís. Esse é um dos destaques do noticiário político que ainda tem análise de Marcos Saldanha. Agora são 6 horas e 46 minutos. Voltamos já. A segunda-feira foi de ânimos exaltados na Câmara de São Luís. A mesa diretora precisou apreciar o projeto de lei que altera o piso salarial dos agentes de endemia, que até ensaiaram uma greve no mês passado. Além disso, outro pedido que movimentou o Legislativo Municipal foi o pedido de impeachment do Edivaldo Holanda Júnior. O pedido de impeachment do prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, movimentou os bastidores da Casa Parlamentar. O presidente da Câmara Municipal, Osmar Filho, disse que desconhecia a informação ao ser questionado pelo vereador Marquinhos durante a sessão. O documento, que foi protocolado nesta segunda-feira na Câmara, foi encaminhado à nossa produção pelo advogado e professor universitário Pedro da Silva Cerejo. Outro destaque do dia foi o encaminhamento para a mesa diretora do projeto de lei que altera o vencimento da base dos agentes de combate às endemias e comunitários de saúde. O piso atual das categorias é de R$ 1.117,
Com a aprovação prevista para esta semana, os vencimentos sobem para R$ 1.205, sem alterar os 20% de salubridade e os 5% de gratificação. Com este novo piso nacional, os municípios brasileiros têm de fazer uma readaptação no salário dos seus servidores. E aqui, depois de construída essa parceria com a Prefeitura, tivemos com o prefeito e os 2 sindicatos, e o prefeito mandou para essa casa a mensagem 0307, que encaminhou o projeto 111, que estabelece o novo salário desses servidores. O sindicato, que representa os agentes de endemias, aguarda o novo piso salarial ainda para este mês de maio e não descarta a possibilidade de greve, caso as reivindicações não sejam atendidas na Câmara Municipal. Nós estamos ansiosos que nesse mês já venha essa implantação. Se houver quebra nesse acordo, nós vamos parar novamente, levar a categoria para uma Assembleia e com certeza nós vamos parar por tempo indeterminado e só vamos voltar quando o vencimento sair realmente. Bom, e o nosso assunto continua sendo política. Quem está aqui conosco é Marcos Saldanha. Boa noite, Marcos. Bem-vindo mais uma vez. Nosso começo de semana, um final de semana movimentado na política, já pensando nesse cenário municipal. E eu já começo questionando sobre isso, né? O PCdoB se reuniu, já temos uns nomes aí firmados, possíveis nomes já saindo para outros partidos. Como é que fica isso? Pois é, boa noite, Hugo, muito boa noite você de casa. A gente está vendo o processo protocolado de impeachment por um advogado, lembrando que isso ainda precisa, né, entrar em votação na Câmara, e para entrar em votação tem que ter assinatura, né, de uma boa parte dos vereadores, e aí sim ser a votação em plenário para poder fazer o impeachment, né? Então, enfim, é aguardar para ver se isso vai adiante. Então, uma tentativa aí de tirar o prefeito e muita gente de olho na cadeira, né, de prefeito. As eleições, a gente costuma dizer que acaba uma eleição, começa outra, né? Então, a eleição é para prefeito da capital só o ano que vem, mas os bastidores cada vez mais quentes, né? A quem se reuniu esse final de semana foi o PCdoB, né? Teve uma campanha de filiação, o Márcio Gerri esteve lá e reforçou aí que o partido tem bons nomes, né? Duarte Júnior, por exemplo, né? Não descartou nenhum nome, Rubem Júnior, né? Ainda falou do presidente lá do Sindicato dos Professores, que hoje é vice-prefeito, né? Que também é filiado ao PCdoB. Então, falou em vários nomes, mas na guerra interna a gente entende que já vai acontecendo ali um encaminhamento do nome. Alguns vão se viabilizando e se fortalecendo e outros parece que vão sendo um tanto limados. Por exemplo, a candidatura do Bira, do Pindaré, parece que andou aí tendo revés, tendo um enfraquecimento. A do próprio Duarte Júnior também parece que deu uma enfraquecida a ponto de já se especular, não ele, mas já uma especulação de que ele poderia procurar um outro partido, porque dificilmente ele seria o nome do partido, né? Ele mesmo já me falou há um tempo atrás que o projeto dele é ser prefeito, é um nome mesmo que tem aí o aval do Flávio Dino, mas a gente sabe que o Flávio Dino costuma não dar esse aval com essa antecedência toda, né? Até porque o partido tem vários candidatos, vários nomes. Então, nesse momento, o que acontece, muito mais do que fora do grupo Flávio, é uma disputa interna, o que é normal, né? Quer dizer, nessa linha que a gente tem reforçado sempre, os candidatos vão tentando se viabilizar e dentro do grupo, do possível grupo de coalizão, vai tentando se fortalecer. Mas, por enquanto, o nome de Neto Evangelista, por enquanto, é o que segue um dos mais consolidados até então. Esse final de semana até ele fez uma grande festa, movimentou muita gente na área que ele tem maior expressividade de votação, que é o bairro de São Francisco. Exatamente, exatamente. Então ele tem se encaminhado, o partido deu aval, não há disputas internas, quer dizer, no partido dele está tudo resolvido, tudo consolidado, então ele ganha tempo, vamos dizer assim, já para encaminhar o que seria uma pré-campanha. Enquanto os demais têm que convencer dentro do próprio partido e do próprio grupo, né? Saldanha, nós temos tempo curto, mas eu queria que a gente começasse sobre o cenário nacional. Moro para o STF, como é que funciona isso? Pois é, o Bolsonaro fez uma declaração que um tanto estranha, porque ao dizer que o acordo que ele teve com o ministro Moro é de deixá-lo no Supremo Tribunal Federal, coloca em xeque a avaliação da
qualidade do ministro numa pasta que era vista, com a expectativa da população que ele se tornasse assim um super-ministro, né? Então a gente tem visto o enfraquecimento dele com a questão do COAF, por exemplo, né? Que saiu da tutela dele lá quando volta para o Ministério da Economia. Perde muita força, ele queria isso, ele queria ter esse poder de investigação, né, de crimes financeiros, enfim, ele é enfraquecido com isso, e fica parecendo, dá um tom de uma demissão antecipada, né, como se o Bolsonaro já tivesse firmado, olha, você fica aí no Ministério da Justiça até a vaga abrir, que seria do ministro Marco Aurélio, que completa 75 anos, e aí chega no teto ali da idade e vai ter a vaga, só que essa vaga pode não ser agora, pode ser daqui a uns 3 anos, por exemplo. Então ele ficaria no cargo só para isso. Eu acho que para o Moro é fraco, né? Deixa a desejar, não é a expectativa que o povo tinha em relação a ele, não sei se a dele era só isso, né? Tá certo. Marcos Saldanha, obrigado. Eu que agradeço. Bom começo de semana para nós né? todos. Bom, entre os vários desafios da Justiça, um dos maiores é acelerar o julgamento de processos. Essa desburocratização esteve em pauta durante um encontro promovido pelo Poder Judiciário no Maranhão. O seminário foi organizado pelo Tribunal de Justiça com o apoio da Escola Superior de Magistratura, a ESMAN, para estimular o desenvolvimento de projetos no âmbito da justiça que aproximem o cidadão dos direitos. E o Maranhão é pioneiro neste tipo de incentivo. O Maranhão está saindo na frente mais uma vez, porque nós não temos a prática no âmbito da justiça estadual de trabalhar a inovação, de se repensar. A Escola de Magistratura vai oferecer o apoio para o desenvolvimento de projetos com propósitos de reconhecimento nacional. A Escola Superior da Magistratura do Maranhão, ela decidiu alavancar essa bandeira de extensão das políticas públicas. Ou seja, agora nós iremos coordenar todos os projetos de juízes e servidores voltados para a infância e juventude, para a cidadania, para todas as áreas que o Poder Judiciário vai atuar socialmente. O Judiciário vai ser desafiado a desburocratizar os processos e, ao mesmo tempo, desenvolver políticas públicas para o cidadão mais vulnerável. E o objetivo das oficinas é facilitar e desburocratizar o acesso da comunidade ao judiciário, facilitando assim políticas públicas judiciárias que promovam e ampliem o acesso a direitos e o acesso aos serviços prestados pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. A seguir, a polícia investiga a morte de mulher encontrada na cidade universitária da UFMA e ainda a entrega de uma das mais antigas praças escolares do estado, o Liceu Maranhense. Agora são 6h58. A polícia está investigando o assassinato de um motorista de carro lotação em São José de Ribamar, na Grande São Luís. O crime aconteceu no começo desta tarde. Valdir Manuel da Silva Aguiar foi morto com 2 tiros na estrada de Panacoatira. 2 pessoas em uma moto teriam cometido o crime. A polícia não divulgou se tem pistas dos suspeitos e a linha de investigação. Veja agora o que mais foi notícia neste começo de semana. Teve início a interdição na ponte que interliga o Porto do Itaqui à Avenida dos Portugueses, na região da área Itaquibacanga. O local estava apresentando problemas em uma das cabeceiras. A Polícia Rodoviária Federal interditou o local e a coordenação do trecho está sob a responsabilidade do DENIT. Não existe ainda previsão de liberação da pista. Em uma ação na Praça Deodoro, contemplando as atividades do Maio Roxo, levou orientação à população e assistência sobre o diagnóstico e tratamento de doenças intestinais. Apesar de não ter causa comprovada, estima-se que as doenças inflamatórias intestinais estejam relacionadas aos chamados hábitos de vida, como alto consumo de comidas gordurosas e produtos industrializados, além de fatores hereditários e imunológicos. Durante todo o mês, serão realizadas ações educativas em São Luís. Hoje, pela manhã, foi encontrado por um funcionário do setor de limpeza da UFMA um corpo próximo ao prédio da TV UFMA e do Centro de Ciências Sociais. O
corpo é de uma mulher que não teve a identidade revelada. Segundo informações da polícia, o corpo havia sinais de agressão e a vítima estava com o vestido rasgado. O corpo encontrado na UFMA ainda não foi identificado. O laudo com as possíveis causas será emitido após a necrópsia. Hoje foi entregue a reforma de uma das escolas mais antigas e tradicionais do estado, o Liceu Maranhense. A reforma do Liceu modernizou as salas de aulas de uma das escolas mais tradicionais de São Luís, com direito a novos laboratórios de Química, Física, Biologia, um clube de xadrez e renovou o acervo da biblioteca. Pedro Lucas já aproveitou para atualizar as leituras. É uma boa ajuda. Agora não precisa mais ir nem pesquisar em outro lugar, né? É, melhor. Biblioteca pertinho aqui, só andar um pouquinho, subir uma escada, melhor. Ao todo foram investidos na escola mais de 3,5 milhões de reais. Uma obra que faz parte das ações do programa Escola Digna do governo do estado. A minha emoção é muito grande, porque além de tudo é uma palavra cumprida, um compromisso cumprido com a comunidade escolar, com a gestão, com o Grêmio. E aqui eu quero elogiar publicamente nossa equipe gestora, o Grêmio da escola. Nós combinamos que a reforma ia ser feita em etapas e foi rigorosamente cumprido. O liceu foi inaugurado em 1838 e há 14 anos não passava por nenhuma reforma. Intervenções necessárias que eram reivindicações antigas dos alunos. É muito gratificante, né? É um sonho realizado. Desde antes mesmo de eu assumir a presidência do Grêmio, já era um sonho, né, de entrar no liceu e fazer uma diferença. E hoje a gente tem uma Secretaria de Educação, um governo do estado, que escuta os estudantes, que recebe, que vê as pautas e faz a resolução dos problemas. Além da reforma interna, uma reivindicação dos estudantes é quanto à organização no entorno da escola, sobretudo no que se refere à acessibilidade e à readequação do espaço ocupado pelos vendedores ambulantes, que se instalaram em frente à escola após a reforma da Praça Deodoro. Então agora nossa próxima etapa é justamente fazer um entorno do liceu, cuidar das calçadas aqui, garantir a acessibilidade também do lado de fora do liceu, e junto com a Prefeitura Municipal deixar o prédio bonito como ele tem que ficar, para que toda a cidade veja um patrimônio que nós temos. A seguir, Ana Tereza vai trazer os destaques do esporte. Vamos saber como os times maranhenses se saíram na rodada das séries C e D no Brasileirão. E ainda a abertura da Semana dos Museus, que deve trazer uma série de atividades a essas praças culturais no estado. Agora são 7h06. Fique com a Tábua de Marés para amanhã. Pelo gráfico da Tábua de Marés, a primeira pré-mar será às 3h08 da manhã, com 5,1 metros. Às 9h33, acontece a baixa-mar, com 1,1 metro. Logo em seguida, a nova pré-mar, às 15h34, com 5,1 metros. E, por fim, a baixa-mar, às 10h01, com 0,8 metro. Em uma sociedade estratificada, onde muita gente tem tão pouco, a solidariedade acaba sendo muito importante. Com isso, integrantes do Rotary se reuniram em uma rede de ajuda ao próximo e transformaram para muito melhor a vida de uma comunidade na zona rural de São Luís, levando ações de saúde e entretenimento. A rotina da comunidade Rio Grande, na zona rural de São Luís, teve um momento mais que especial no fim de semana. Ações de pintura facial, corte de cabelo e uma infinidade de atendimentos voltados para a saúde e higiene bucal. Além de orientação e aplicação de flúor, as mamães e as crianças puderam levar para casa um kit para auxiliar no cuidado com os dentes. É um projeto muito bom, excelente. Para as pessoas, né, daqui do bairro, que muitas pessoas não teriam a condição de hoje estar fazendo o que eles estão oferecendo aqui. As ações que levam assistência social para as comunidades é uma iniciativa do Rotary Clube São Luís São Francisco e da Casa da Amizade. Sem dúvida nenhuma, não somente o Rotary Clube São Luís São Francisco, mas também em parceria com a Casa da Amizade, que é uma sustentação para os grandes eventos do nosso clube e também de outros clubes do Distrito 4490. O Rotary Clube São Luís São Francisco também realiza uma série de outras atividades permanentes, como um banco de distribuição de cadeira de rodas.
E é hora do esporte. Ana Tereza já está aqui conosco para falar da rodada do final de semana. Boa noite, Ana. O que é que você traz para a gente? Boa noite, Hugo. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Agora. Olha, sem perder tempo, chuva de gols nesse fim de semana. A gente preparou um VT especial para vocês. Olha só. Imperatriz recebeu o 13 da Paraíba no estádio Frei Epifânio e aos 7 minutos do primeiro tempo, Val Barreto lança Xavier. O goleiro Mauro exagerou, pênalti para o Cavalo de Aço. Daniel Barros foi para a cobrança, mas o goleiro escolheu o canto certo. E ainda no finalzinho do primeiro tempo, Leandro Mineiro tentou. Veio Xavier, mas foi o baixinho Lucas Campos que conseguiu colocar o Cavalo de Aço na frente. Imperatriz 1, 13-0. E logo no início do segundo tempo, Júlio Pacato aproveitou a falha da zaga e deixou tudo igual no Frei Epifânio. No segundo tempo, Daniel Barros colocou a bola na área e sobrou para o Leandro Mineiro fazer esse belo gol de cabeça e colocar o Cavalo de Aço na frente de novo. Mas o Imperatriz deixou a vitória escapar. Maxwell Samurai tentou de cabeça, Jean defendeu e a bola sobrou para Pena. Final de jogo, Imperatriz 2, 13 da Paraíba também 2. Momentos que a gente poderia ter tido um pouco de tranquilidade, ter conduzido o jogo, ter um pouco mais de posse de bola, nós tomamos um empate no começo. E depois, quando fizemos 2-1 de novo, numa bola parada, nós acabamos descuidando ali e tomamos um empate. Ainda pela Série C, o Sampaio viajou para o Rio Grande do Norte para enfrentar o Globo. E no estádio Barretão, o tricolor manteve sua invencibilidade. Após cobrança de escanteio, Eloir fez o gol da vitória do Sampaio. Final de jogo, Sampaio 1, Globo 0. Na Série D, o Maranhão Atlético Clube foi até Caruaru, em Pernambuco, para encarar o Central no estádio Lacerdão. O MAC não conseguiu segurar a pressão dos donos da casa, que abriram o placar ainda no primeiro tempo com Paulinho Mossoró. Depois, o Paulinho Mossoró foi garçom. Cruzamento dele para Joelson fazer 2-0 para o Central. E para fechar a conta do Central, no finalzinho do jogo, Polegar aproveita rebote do goleiro Matheus. Final de jogo, Central 3, MAC 0. Já as mamães rubro-negras puderam celebrar com vitória o Dia das Mães no Castelão. O Motoclube recebeu o São Raimundo do Pará e Márcio Diogo colocou o papão na frente. Ainda no segundo tempo, Fernandinho avança pela esquerda, cruza para Bruno Henrique, que faz o segundo gol do Moto. E o atacante Bilal diminuiu para o São Raimundo. E nos acréscimos, o goleiro Rodolfo fez milagre, segurou a vitória do Moto. Final de jogo, Moto 2, São Raimundo do Pará 1. Com a vitória, o Moto segue invicto e na liderança do grupo A3 da Série D. Tá aí então, domingão aí, Dia das Mães, presente aí do time rubro-negro para as mamães que compareceram ao Castelão. Bom, gente, olha, nesse jogo, o estreante, né, o zagueiro Ciro, sofreu uma grave lesão, teve que ser operado aí, inclusive lesão na tíbia, perna direita, se não me engano, isso mesmo, está em processo de recuperação. E daí o Motoclube já anunciou hoje a presença, né, de contratação de um outro zagueiro, que é o Wallace Marques, que já trabalhou com o xará dele, que é o técnico do Moto, Wallace Lemos, na campanha vitoriosa de 2017 do Brasiliense. Bom, falando um pouquinho do Maranhão Atlético Clube, são 2 jogos, 2 derrotas, e daí o Bode Gregório é o último colocado do grupo A5. Próximo jogo é sábado, dia 25, no Castelão. Queria puxar agora a tabela da Série C, para a gente ver os bons resultados do Sampaio Correia. Como é que está a nossa classificação? Tá aí, Ferroviário em primeiro, Sampaio em segundo. A diferença é pouquíssima, é só com relação ao saldo de gols. O Ferroviário tem um golzinho a mais. A gente tem em terceiro lugar o ABC que perdeu para o Confiança no último domingo. No quarto lugar, o Imperatriz que deixou a vitória escapar no Frei Epifânio. Tem mais um jogo nesse sábado, mais uma oportunidade de fazer o dever de casa. E aí aqui, em quinto lugar, o Náutico. O lanterna desse grupo é o Santa Cruz, e o Santa Cruz que vai encarar o Sampaio Corrêa no próximo sábado lá no Arruda, Hugo. Então esses são os resultados. Só para finalizar, Sampaio Basquete, as meninas do Sampaio Basquete vão jogar agora, quinta-feira, fora de casa, contra o Blumenau. Isso aí, legal, Hugo. Hein? Bacana. Obrigada, Ana. Bom começo de semana. Amém. Bom, você lembra quando foi a última vez que esteve em um museu?
A oportunidade de fazer uma visitinha é agora, já que os museus vão estar abertos durante a semana dedicada a eles, com várias atrações. Com atrações gratuitas e diversificadas, a Semana dos Museus pretende estimular o hábito de visitação a esses espaços que guardam uma parte importante da nossa história e são fontes inesgotáveis de conhecimento. O estado está entrando com 14 casas nesse momento, eu acho que é a maior inserção do Estado dentro dessa programação dos museus, né, que corre em paralelo a todo um grupo de acompanhamento dessas casas. O tema desta edição é Museus como Núcleos Culturais, o futuro das tradições. Propõe um debate sobre o papel dos museus como fonte de práticas, costumes e pensamentos da cultura. Bom, apesar de todas as dificuldades que nós, enquanto educadores de museus, encontramos, a questão de socializar, de divulgar mais esse conhecimento, a gente percebe que há uma certa positividade em relação à participação das escolas e do público em geral nessas casas, nesses espaços de museus, tendo em vista que há uma interlocução também direta com professores, com educadores, que levam seus alunos para ter conhecimento, acesso a esse conhecimento. As atividades da Semana dos Museus incluem oficinas, filmes, palestras, sarau culturais, exposições e visitas mediadas na capital e nos municípios de Alcântara e Pindaré-Mirim. Em São Luís, a programação vai até o próximo domingo, dia 19, em 14 equipamentos culturais existentes na cidade. Nos sentimos responsáveis por manter a memória viva. Então, nada mais justo do que tornar as casas mais democráticas, o acesso ser mais fácil, também como possibilitar a abertura de novos espaços em celebração da memória, né? Encerramos aqui a edição de hoje. Você fica agora com os analistas, que hoje entrevista o pró-reitor da UFMA, Allan Kardec. Amanhã, os analistas entrevistam o ativista político Guilherme Boulos. O JG também está de volta amanhã, às 6h30. Boa noite e até lá. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.